Continua falando, vamos falando mais um pouquinho aqui, que já está funcionando ali. Agradeço a todo mundo aí do YouTube. Bora lá. Boa noite, gente. Tudo bem? Aqui. Opa. Boa noite. Tudo bem com vocês aí? Estamos ao vivo aí, né? Hoje uma noite muito especial, né? A noite que nós vamos fazer a nossa live de educação patrimonial. Estou reverberando aqui um. E a gente vai estar fazendo essa live aí de educação patrimonial. Hoje comemoramos 288 anos de bênção na Arquidiocese de Mariana, e essa data foi escolhida justamente para a gente começar nosso processo de educação patrimonial, que tem a ver com o projeto de restauração do retábulo da Capela da Capela dos Olhos d'Água. É uma iniciativa da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, financiada por premiação concedida através do Fundo Municipal de Cultura, no edital número 2 de 2021, né, que disponibilizou recursos provenientes do Fundo Municipal de Cultura de Entre Rios de Minas. O recurso de R$50 mil, com contrapartida da Prefeitura, contrapartida da Paróquia Nossa Senhora das Brotas, no valor de R$8.600. Eu queria falar para vocês, né, que a Capela dos Olhos d'Água, possivelmente a edificação na primeira metade do século XVIII, sendo os principais responsáveis pela iniciativa da sua construção e manutenção durante as primeiras décadas de sua existência, foi o Sesmeiro Manuel de Moraes Coutinho e sua família. Então, ali ele agregava, o Sesmeiro ele agregava várias pessoas em volta, né? Peraí rapidinho, gente. O áudio está voltando aqui. Então, ele agregava várias pessoas em volta, né? Mesmo representando a fé católica da população local, atualmente a Capela Nossa Senhora dos Olhos d'Água, praticamente, ela não era tão utilizada quanto antes. Hoje em dia, ela voltou,
a ter a sua utilização, né, como espaço de fé. Então, quinzenalmente existem missas que acontecem lá, mas ela ficou durante um bom tempo sem essas atividades, sendo que a maior atividade que existia era mais dos cemitérios, né? Mas aí nós desenvolvemos um estudo feito para poder estar fazendo esse projeto de restauro, e nele tem um levantamento histórico, no qual a gente vai utilizar desse estudo para poder estar embasando todo esse processo, né? Desculpem o horário, a gente ter começado muito tarde. Boa noite, Beatriz Araújo. Boa noite, Daniela Amanda Vieira, né? Quem estiver aí assistindo e puder compartilhar, chamar os amigos, né? Vai ser muito legal. Parte desse estudo que nós fizemos foi feito em relato de pessoas, né? Grande parte dele é retirado do processo de tombamento, que foi feito em 2009, 2007, 2009, né? Executado pela empresa Tramela, né? Que possibilitou a gente estar podendo fazer esse diálogo e estar apresentando para vocês algo mais mensurável, né? Bem, vamos lá. Como a gente tem alguns pontos que ficam muito no quê? Por exemplo, a gente conversa falando sobre a data de bênção, né? A gente abriu falando sobre a data de bênção. Hoje, aniversário de bênção na Arquidiocese de Mariana. 13/10/2021, 288 anos. Então a data de bênção foi 1733. Mas estima-se que ela é de 1683. Essa estimativa foi feita a partir de trabalhos, quando foram restaurações, e conseguiram achar um caibro que data essa data, 1683. Mas a gente, infelizmente, não temos documentos que comprovem isso. Então, são coisas que, ao longo desse relato que nós vamos falar aqui, vai poder estar explicando isso. Para o processo de educação patrimonial é algo muito importante, porque o que é educação patrimonial, antes de tudo? Educação patrimonial, quando a gente consegue relatar os fatos que são passados, muitas das vezes, de avó para o neto, de pai para filho, aquela cantiga, aquela história de um local, a comida de um lugar, né? Quando a gente tem isso repassado entre as pessoas, os saberes, né? Isso é uma forma da gente estar educando. E quando a gente fala de um bem tão grande que é a Capela dos Olhos d'Água, é com muito prazer e muito cuidado que eu tenho para poder falar, porque é uma comunidade que se envolveu muito e se envolve muito, né? Porque ela, até hoje, a comunidade está ali presente em volta dela, mesmo que com as ações mais reduzidas, né, com as atividades religiosas mais reduzidas, perto do que acontecia antes, mas ele se envolve muito, né? E, antes de tudo, gostaria de estar dando os parabéns para todo mundo que está envolvido com a gente, né? A Secretaria de Cultura, a paróquia, né? Aos profissionais que trabalham comigo na empresa, ao Márcio, ao Dão, ao Alexandre, né? Então, a todos os turistas que passaram por lá, que estão aqui também com a gente, que curtiram, que compartilharam, né? Isso é muito bacana. Boa noite, Sarai, boa noite, Cecília, boa noite, Luciano, meu grande amigo aí. Boa noite, Beatriz, boa noite, Daniela. Bom, vamos começar. Quando começamos a pesquisa, identificamos a existência de um número significativo de fontes primárias e secundárias, né? Essas fontes primárias e secundárias, elas falam sobre a antiga aplicação dos olhos d'água. Essa recorrência de fontes pode ser explicada pela hipótese elaborada pelo historiador Valdemar de Almeida Barbosa, de que Olhos d'Água foi um antigo distrito do termo de Vila São José, ou seja, na época era um antigo distrito da Vila São José, que pertencia a São João del Rei, né?
que teve algum desenvolvimento e mais tarde entrou em decadência, passando a simples povoado. Então ela chegou a ser bem grande. E isso a gente fica assim, às vezes, entender por que não tem tanta casa em volta da capela, né? É porque o que existia ali, muitas fazendas em volta, né? Ela pertencia à freguesia de Prados. Até 1832, Olhos d'Água situava nas imediações de um dos principais caminhos que ligava São João del Rei à Vila Rica, a Ouro Preto. Sobre a pesquisa natural de São Brás, sobre o pesquisador natural de São Brás, indica que as descrições feitas por Francisco Tavares de Brito, de que os caminhos possíveis entre a Serra da Mantiqueira e Minas Gerais, apontam que, a partir de São João del Rei, existiam duas estradas que seguiam para a Vila Rica. A Estrada Nova e a Estrada Velha. Então, o caminho novo e o caminho velho. Mas não é o caminho novo para a Estrada Real, nem o caminho velho para a Estrada Real. Era o caminho novo entre São João del Rei e Ouro Preto, né? Então, existiam dois caminhos. Intitulado Caminho Novo e Caminho Velho. Olhos d'Água estaria nas proximidades do Caminho Novo, que passava por Carandaí e em seguida em direção à Lagoa Dourada. Camapuã, próximo de Olhos d'Água, Redondo, atualmente Alto Maranhão. Olha que legal, Alto Maranhão aqui tinha o nome de Redondo. Congonhas e Macabelo. A partir das pesquisas realizadas pelo professor Dauro Buzarte, podemos acrescentar que a abertura do Caminho Novo aconteceu na primeira década do século XVIII, sendo seu principal responsável o paulista Antônio de Oliveira Leitão. Diferente da história de outras localidades situadas na imediação da estrada, como Lagoa Dourada, São Brás e Olhos d'Água, que se consolidou através de um povoado, no caso Olhos d'Água, ela não teve tantas casas em volta, mas ela tinha um número referente de pessoas tão grande quanto, mas as pessoas elas viviam em fazendas e sítios. Por isso a gente não encontra tantas casas em volta da capela. É diferente a forma. Na época eles costumavam dizer que as pessoas eram almas. Então a gente vê aqui no relato, cita, né, que havia um determinado número de almas no povoado de Lagoa Dourada, um determinado número de almas no povoado dos Olhos d'Água, né? A povoação como núcleo de edificação concentrada em torno de uma igreja, isso não significa dizer que sua população era pequena, é o que eu digo, a população não era pequena, mas sim que ela estava dispersa por dezenas de fazendas, cerca de 68 sítios ou fazendas, eram divididas mais de 732 pessoas. Então era um povoado bem grande, né? Até tem uma citação do autor que ele diz: verifica-se que a existência de uma capela, mesmo que não correspondesse a uma povoação com edificação e rede de relações locais visíveis, não pode significar a ausência de lugar estratégico, cruzamento de rotas, confluências de rios, passagens obrigatórias, fertilidade, salubridade locais, condições de acesso onde pousos e ranchos esporádicos permitiam troca e algum nível social. Assim, o lugar da capela, manifestando o movimento dos entrantes e povoadores, com certa evidência, surgiram antes da instituição da capela. Então, antes mesmo da instituição dessa capela, já tinha essa circulação de pessoas. Por essa perspectiva, podemos dizer que a construção da capela de Nossa Senhora da Lapa pode ser entendida como uma evidência de consolidação da povoação do Olhos d'Água, como local de trânsito e exploração. Então, realmente ali, quando o Manuel Coutinho criou a capela, já era com interesse, porque já tinha esse percurso de pessoas, né? Então já haviam pessoas que passavam por ali e já existia esse pouso para os tropeiros de estarem fazendo esse trajeto, que era um trajeto de grande circulação entre São João del Rei e Ouro Preto. Eles se comunicavam muito, e muito mais até além do que Ouro Preto. São João del Rei já levava para outros caminhos também, né? E muitos deles passavam por aqui. No entanto, as fontes primárias e secundárias que fazem menção à história deste templo são divergentes. Então, há controvérsias em algumas coisas, nas questões das datas que eu disse, né?
Quanto à época da sua construção, uma inscrição na parede da capela e um folheto do terceiro centenário da capela de Nossa Senhora da Lapa, afixado na porta da sacristia, são evidências de que algumas pessoas da comunidade da Serra do Camapom acreditam que a capela foi construída no final do século XVII, que seria 1683. Então, a gente tem por relatos, né, são fontes secundárias, que a data dela é 1683, possivelmente sim, 1683. Que ao longo dessa conversa nossa, nós vamos ver que isso é muito provável, pelos fatos históricos que já existem aqui, né? Os levantamentos feitos por Raimundo da Cunha Matos na década de 1830, a população do Arraial dos Olhos d'Água tinha praticamente o mesmo número de almas, 712 habitantes, distribuídos por 64 domicílios, ou seja, era muita gente, né? A sede distrital de Pratos tinha 723, voltando às casas em volta da Capela dos Olhos d'Água. E quando a gente vai lá, a gente vê uma capela tão bonita, com uma relevância tão grande, e não consegue entender o porquê que não encontramos tantas casas em volta. Praticamente nenhuma. A gente vê a fazenda dos Olhos d'Água aqui embaixo, mas casas mesmo construídas a gente não vê. A gente passa 2, 3 quilômetros sem ter casas em volta construídas ali naquele período, né? Na entrevista com moradores locais, nesses estudos feitos em 2007 e 2009, percebemos que essa informação parece ter circulado de maneira ampla através da oralidade, tanto essa questão da data quanto a questão do povoado, que é a data de 1683. Então, muita coisa foi passado e repassado por famílias, né? A primeira delas teria sido a sacristia, né? Quando eles fizeram a capela, eles começaram a construir através da sacristia, feita na década de 1680. Então, eles construíram a sacristia em cima de ruínas, na década de 1680. Em 1680, começou a erguer a sacristia, em cima das ruínas, como foi dito antes, da antiga Fazenda dos Olhos d'Água. Então, em 1680, eles já deram o início à construção, com a intenção de ter um forte ali também para eles poderem se proteger, né, de ataques possíveis, né? No século XVIII, esse forte foi transformado em sacristia, sendo construída primeiramente a capela-mor e posteriormente a nave. Então, eles utilizaram realmente ela como sacristia e depois construíram a capela-mor e a nave da igreja. Então foi uma sequência, né? Eles começavam por um espaço menor e depois iam construindo as outras áreas, né? Para poder estarem dando continuidade e de acordo com o que ia crescendo a demanda e o povoado, né? Para a Dona Lila, que foi uma das pessoas que passou muita informação, né, nesse documento, como é conhecida, Alice Miranda, cada um dessas etapas representaria uma época da história regional. A primeira refere-se ao tempo de guerra. Então, a primeira foi o tempo de guerra. Essa sacristia, ela foi construída, como eu disse, como um forte, porque era o tempo de guerra, era o tempo de ocupação, onde as pessoas vinham, queriam se apropriar, tomar do ouro e pegar a posse daquele lugar. Eles queriam vir e tirar a apropriação daquilo. Tempo da guerra e depois. A segunda seria o tempo de paz, quando os colonizadores dominaram a região. Então, após ser dominado pelos colonizadores, foi o tempo apaziguado, que já chegou colonizando, então já não tinha mais a questão da briga com os índios, e tudo começou a ficar mais tranquilo, não tinha já a ideia dos roubos, né, as pessoas vinham para roubar o que estava sendo construído ali. Estabeleceram caminhos para tomar dimensão em toda Minas Gerais. Finalmente veio o tempo da fé. Então a gente dividiu em 3 etapas também a nossa construção desse processo para estar falando sobre a Capela dos Olhos d'Água, né? O tempo da fé que se refere-se tanto ao catolicismo fervoroso dos colonizadores como ao sucesso de seu
empreendimento de exploração mineral. Por quê? Porque quando mesmo Mariana veio em 1733, que nós vamos ver mais à frente, 1733, a reconhecer a capela e benzer ela, né, na diocese, isso foi porque o imperador português já tinha restabelecido uma nova forma de conduta para poder estar mensurando o que saía de ouro, extraía dos minerais. Então, no meio dele também está olhando toda essa parte, né? Não havia dúvidas que essa bela e sofisticada narrativa e fruto de um longo processo de depuração de informações advindas de fontes diversas e retransmitida de forma oral por Dona Lila, mas a pertinência de dados contidos nela deve ser verificada de forma a utilizarmos para descrever momentos mais remotos da trajetória da capela. A melhor maneira de fazer essa verificação seria através de estudos prospectivos das técnicas construtivas empregadas na capela. Então, a melhor maneira seria realmente a gente fazer os estudos das técnicas construtivas. Mas já existe uma análise do tipo feita, né, que já quando, em um período, até mesmo da matéria da Gazeta Mineira, como dossiê de tombamento da capela, revelam que a capela foi construída em 2 etapas, conforme a diferença existente de materiais e qualidade de pedra. Foi encontrado, num período antigo já, de uma das reformas, quando eles descascaram toda a parede, para depois vir fazendo reboco de novo, diferença entre as pedras, né? Isso a gente encontra no dossiê da Prefeitura de Entre Rios de Minas, dossiê de tombamento da Capela dos Olhos d'Água, do ano de 2000. Então, a gente já tem essa referência, dessa distinção entre materiais que existiu. Então, a gente confirma essa construção primeiro da sacristia, depois da capela mor e, posteriormente, a nave da igreja. Então, estima-se muito que ela começou através de 1680. Não existem documentos que comprovem isso, mas pelas narrativas e alguns estudos a gente pode ter uma quase certeza de 1680. Estima-se muito forte isso. Na memória do senhor que foi consultado, pela uma entrevista também, o senhor José Antônio da Costa, né? A autora é a Priscila de Agostini. Na memória dela, na memória desse senhor, o senhor José Antônio da Costa, ele já dá uma outra perspectiva. A origem da capela é apresentada de outra maneira, pois o povo antigo contava que existia um documento que provava que a capela teria sido inaugurada em 1738. Então ele já fala que em 1788 existia um documento que comprovava a data de inauguração da capela. Ele lembra que se também era comentado que o nome da capela está associado de fato por ela ter sido construída de lapas, extraídas de 2 cursos d'água da região, um deles conhecido como Córrego do Fogo e outro como Córrego do João Congo, né? Então, para ele, e os relatos que veio, a capela de Nossa Senhora da Lapa é por causa das pedras, né, que eram retiradas. Isso foram os relatos que ele teve. E a data já é uma data controversa, de 1738, ou seja, não é nem 1633, nem 1683, nem 1733, né? É 1738. Essas datas elas vão começar a se conflitar. E ao longo do período dessa conversa nós vamos conseguir entender que ela é muito mais antiga do que parece e tem muito mais história, né? Essas informações são importantes para nos mostrar como a população local narra a história da capela. Mas, como já foi dito, é necessário cruzar esses dados com outras fontes para termos um entendimento mais fundamentado sobre o passado. Ao que se realiza essa tarefa, identificamos que, de fato, existe um documento datado de 1738
que é muito significativo para a história da capela. Este documento é uma carta de Sesmaria concedida a Manuel Coutinho, na qual ele aparece como possuidor de um sítio chamado Capela de Nossa Senhora da Lapa, junto à Lagoa Dourada, donde tem feito vivenda, roça, casa e uma capela cujo capelão pago para satisfazer e administrar os sacramentos a todos aqueles do distrito. Então, ou seja, 1738 existe essa carta que foi repassada ao Sesmeiro, mas essa capela já existia. Né? Então a gente percebe que essa capela já existia. A carta cita também que a Sesmaria foi adquirida em compra feita de Teomóteo de Oliveira e tinha meia légua de extensão, fazenda peão no rancho de tropeiro que havia junto à mesma capela. Não temos dúvida de que esse documento faz menção ao nosso objetivo de pesquisa, uma vez que ele situa nas terras de Manuel Coutinho entre a estrada para o povoado de Serra do Camapuã e sítio chamado Olhos d'Água. Dessa forma, fica explícito que, em 1738, a capela já estava pronta e que o responsável pela construção foi Manuel Coutinho de Moraes. Ou seja, voltamos a dizer a data. Todas essas controvérsias mostram que o quê? 1738 ela já existia. Então a gente percebe que em 1738 a capela já existia. A gente vai ficar toda hora conflitando esse negócio da data, porque é uma coisa que sempre vai mostrar. E aí? Como que foi? Como que acontece? Quanto que foi? Porque vai ter outros pesquisadores, outras pesquisas que vão estar mostrando essa data. Até algumas pessoas na página já me perguntaram, na página da capela, e aí, com relação à data, você coloca 1683, é porque em algumas leituras do que eu fiz eu consigo interpretar que 1683 é realmente uma data possível, né? Ah, obrigado, viu? Ô Daniela, muito obrigado. A Daniela está falando que o apelido da Dona Alice Miranda é Dona Lili e não Dona Lila. Muito obrigado, viu? Quantas lembranças, aqui a Aparecida Maia falando, quantas lembranças a Capela dos Olhos d'Água me traz. Lembro da fazenda destruída pelo fogo, missa, sepultamento de familiares, muita história. Que legal, gente. Ó, parabéns. Eu gostaria que vocês passassem essa história para a gente também estar agregando isso. E essa educação patrimonial é justamente isso, a gente poder relatar essas histórias, passar de pai para filho, de amigo, e isso está perpetuando e enriquecendo mais para a gente conhecer um pouco mais esse passado, né? Muito obrigado aí pelas essas informações. A carta cita também, que vocês voltando ao assunto da carta, né, e as datas, a carta cita também que a Sesmaria foi adquirida por compra feita de Teomóteo de Oliveira e tinha meia légua de extensão. Isso foi falado, né? Esse documento é importante também para mostrar que o capelão responsável, apesar de ser mantido por Manuel Coutinho, atendia toda uma população do distrito. Segundo Francisco Andrade, este tipo de funcionamento da capela era recorrente nos sertões de Minas Gerais no século XVIII. Olha que legal. Então, ele atendia não só o sítio da Capela dos Olhos d'Água, mas toda uma população que vivia em volta da capela, dessa Sesmaria. Ou seja, eram 68 propriedades, cerca de 723 almas, 723 pessoas. Eu falo almas porque não era repetindo a forma que eles utilizavam na época. Então eram muitas pessoas, comparado a Prados, a Lagoa Dourada e as outras cidades também, né? Os senhores donos de escravos e terras, agentes de uma renda familiar e clientelistas costumavam fundar, instituir capelas com aprovação episcopal ou então dotá-las, determinando um patrimônio em terra e rendimentos para a manutenção dos ofícios sagrados nos lugares onde houvesse a necessidade de assistência espiritual. Então ele fez isso tudo porque tinham muitas pessoas em volta, circulavam muitas pessoas. Então necessitava de assistência espiritual. Igual ali já existe um cemitério, não é necessário ter um padre para poder proferir todos os sacramentos que já existiam ali. Porque ali já começava
a existir uma circulação de pessoas, nascimentos, batismo de uma forma, mortes, né, também. Então tinha que haver todo esse processo, né. Essa assistência aos fiéis, fazendo-se constante, nunca se reduzia ao núcleo doméstico do Senhor, que incluía, num sentido de ampliado da época, o chefe, a esposa, os filhos, os agregados, com parentesco ou não, e os escravos. Então atendia a todos, não era apenas o dono da capela ou o dono do sítio, né? A administração dos rendimentos da capela era geralmente controlada pelo instituidor e sua família, que, sendo reconhecido pelo bispo ou principalmente pela coroa portuguesa, obtinha o privilégio do padroado local, figurado como administrador patrono ou padroeiro da capela. Isso conferia prestígio ao senhor. A garantia para o grupo familiar, uma posição destacada na localidade que induzia ou reforçava as alianças. Vocês entenderam? Então, a pessoa que tomava conta daquilo, ela tinha uma posição social, ela tinha um status na época. Ela era o sesmeiro, ela cuidava de tudo, cuidava de todas aquelas pessoas, né? Então ele fazia a manutenção com o assistente espiritual, que era o pároco da época. A partir dessa perspectiva, podemos formular a hipótese que Manuel Coutinho era uma espécie de chefe local. Ele tinha uma representatividade política, ele era o chefe local, né? Que a capela era um marco de seu domínio. Então essa capela, quando ele ergueu essa capela, ele ergueu um marco do domínio dele naquela localidade. Sobre esse personagem, descobrimos que ele era filho de Antônio Moraes e Ana de Carvalho, sendo natural da freguesia de São Sebastião da Vila, em Portugal. Bispado de Lamengo, casado pela primeira vez com Margarida Rodrigues, que foi sepultada na Capela dos Olhos d'Água em 1737. Então ela foi sepultada em 1737. Manuel Coutinho teve uma filha chamada Felipa, que se casou na Capela dos Olhos d'Água em 1739. Posteriormente, ele teve mais 4 filhos. Um enquanto era viúvo e outros 3 após se casar com Ana Nunes da Costa. No inventário dos bens de Manuel Coutinho foi encontrado por nós um arquivo histórico do escritor, no escritório do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em São João del Rei, o IFAM. No IFAM de São João del Rei foi encontrado um documento. Através desse documento, vimos que em 1777, ano de seu falecimento, ele era proprietário de muitos bens, entre eles uma fazenda com um litígio, uma dominada em São Simão. Então, em São Simão, no norte de Minas, ao pé do Rio São Francisco, existia uma outra fazenda chamada Cataguases, né? Isso é muito interessante. A gente começa a ver que ele tinha outros bens, que ele possuía outras fazendas. Boa noite. Interessante a educação patrimonial para um bem tão significativo para a história de Minas Gerais. Capela Olhos d'Água merece relevância de patrimônio cultural estadual. Gratidão pelo trabalho. Eu que agradeço, Felipe, né, pela oportunidade de estar aqui, né. Eu estou um pouco nervoso falando ao vivo para as pessoas, assim. Me preparei um pouco, mas a gente gagueja um pouco, isso é normal. E chegamos, infelizmente, a alguns problemas técnicos, mas agradeço a presença de todos aí que estão seguindo a gente, que está curtindo. Quem puder dar uma curtida aí e compartilhar no canal, fazer o seu comentário, eu fico muito grato, né? E obrigado por estarem participando. Acreditamos que a fazenda Cataguases dos Olhos d'Água muito provavelmente é formada pelas terras citadas na Carta de Sesmarias, de 1738. Devemos mencionar que no livro Memórias e Histórias de Prados, de Dário Vale, indica que, pesquisando os livros paroquiais mais antigos de Prados, tomamos conhecimento de alguns dos mais velhos sítios de nossa região. Então, este pode citar Fazenda dos Olhos d'Água, uma légua de terra em 1722, da propriedade
de Manuel de Moraes Coutinho. Então a fazenda ela já é citada em 1722. Ela pertencia ao município de Prados. Essa parte aqui toda, embora fosse São João del Rei, mas tinha um pé em Prados, a questão da paróquia. Então ela também prestava serviços em Prados. Esse mesmo autor também menciona que os documentos eclesiásticos da paróquia de Prados, como eu disse, indicam que entre 1727 e 1734, o padre Antônio de Almeida Vasconcelos era capelão que atendia em Olhos d'Água. Ó, o que eu disse. 1727, então já é anterior a 738, anterior a 1733, a gente começa a funilar, você está vendo? A gente voltou, mas quantas datas? Então, como a gente pode afirmar 1733, 1738 a data de construção? É algo que está muito, assim, muito vago, nós não temos uma data correta para isso, né? Igual futuramente haverá outras pessoas que vão estar falando sobre a data de construção e acho que com mais pesquisa conseguiremos chegar a uma data mais exata, mais próxima da data exata. Como eu disse, eu acredito nessa data de 1683, de acordo com nós vamos ver ao longo desse processo aí, vai mostrar isso para nós, né? O padre Antônio de Almeida Vasconcelos era capelão e atendia nos Olhos d'Água, como a gente disse. Essa hipótese pode ser reforçada também pelo relatório feito de Dom Freire da Santíssima Trindade em visitas pastorais realizadas em 1821 a 1826. Então vocês vão entender isso, a gente já está em 1800. Ele diz que, segundo a transcrição, a capela foi ereta por provisão ordinária episcopal de 7 de junho de 1703. Cabe ressaltar que a expressão erigir por provisão episcopal indica que a capela foi formalmente reconhecida pela Igreja em 1733 e não foi construída nessa data. Ou seja, hoje faz 288 anos que ela foi erigida pela Igreja, ela foi reconhecida na Diocese de Mariana, Arquidiocese de Mariana. Não quer dizer que ela foi construída em 1733. A partir do inventário de Manuel Coutinho, é possível dizer que na década de 1730 já eram ministradas todos os sacramentos nessa capela. Então, se já era ministrado, como ela foi construída nessa época? Já havia, todos os sacramentos eram feitos ali. Havendo referência do sepultamento da sua primeira mulher em 1737, do casamento de sua filha em 1739. Neste período, segundo os levantamentos de Dário Vale, atenderam 2 outros párocos, Manuel Antônio Teixeira, de Miranda, Bahia, e Caetano Mendes, da Proença. Até o final do século XVIII, Dário Vale encontrou referência de outros 12 párocos que passaram pela capela, sendo eles 1740, Padre João Nunes da Gama, 1743, Padre André da Silva Ribeiro, 1748, Padre Machado Falcão, 1748 também, Padre Tomé da Costa Ribeiro, 1751, Padre José Marques, Padre João José da Fonseca, 1752, em 58, Felisberto de Matos, em 1760 a 1774, Padre Manuel de Almeida Silva, em 1762, Padre Martim Gonçalves Bravo, 774 a 781, Padre Joaquim da Costa Nunes, 1775, Padre Antônio da Silva Pereira, 1788, Padre João Pedro da Costa. Olha que legal. Num período de 48 anos, passaram 12 padres, sem a gente falar do anterior, que era mantido pelo Manuel da Costa Coutinho. Ainda segundo o mesmo autor, em 22 de fevereiro de 1754, se registrou provisão para concessão da pia batismal. Então, cedeu-se uma concessão para poder ser feito os batismos de pessoas naquele local, que tornaria ela praticamente como uma matriz, né, para poder estar efetuando esses batismos. Apesar de todas essas referências apontarem que a capela já estava bem consolidada como templo católico em meados do século XVIII, Dário Vale encontrou um registro que mostra que,
no dia 13 de outubro de 1770, foi dada a provisão episcopal para benzer-se a capela. Então, a gente já volta naquela data de novo, né? Falando sobre isso. Aí, a gente vai entender que, considerando a lei de 9 de setembro de 1769, que obrigou a necessidade de licença régia para estabelecimento de capelas de missas, ou seja, o ato de benzer uma capela totalmente consolidada seria mais um ajustamento de sua condição ao novo regime da coroa portuguesa. Então ela foi benta novamente por causa do quê? Do novo regime da coroa portuguesa, que estabelecia, né, um ato inédito de reconhecimento ao templo, né? Em síntese, podemos dizer que as fontes encontradas sobre o período de construção e consolidação das capelas nos mostram que a capela em 1738 estava situada em um local de trânsito de viajantes, ao lado de um rancho de tropeiro dentro das terras de Manuel Coutinho, né? Isso para a gente fechar essa primeira parte. Os principais responsáveis pela iniciativa de construção e manutenção do templo durante sua primeira década de existência teriam sido o sesmeiro Manuel de Moraes Coutinho, seus familiares e agregados de suas terras. O templo foi construído por etapas, utilizando materiais extraídos de diferentes locais da própria povoação do Olhos d'Água. Até o momento, a referência mais antiga sobre os trabalhos de assistência paroquial na capela é datada de 1727. Então, desde 1727 já existia todo esse trabalho feito na capela, esse trabalho religioso. Na década de 1730, o templo foi finalmente instituído pela Igreja Católica, possuindo Nossa Senhora da Lapa como seu principal orágo de devoção. Quando a gente fala orágo, é o santo padroeiro. Então, algumas vezes vocês vão ouvir falar sobre orágo. Quem é o orágo? É o santo padroeiro do local. Aqui na matriz, nós temos como orágo Nossa Senhora das Brotas, né? Já na Capela Olhos d'Água, nós temos como orágo Nossa Senhora da Lapa, que existe esse título, Nossa Senhora da Lapa, não apenas por questões das pedras, as lapas de pedra, né? Que a gente consegue entender sobre isso. De diversas outras informações históricas sobre a capela podem ser formuladas a partir do levantamento documental realizado, listado aqui somente, né? E aquelas que consideramos mais significativas para entender como e quando ocorreu a iniciativa da construção da capela, devemos ressaltar, contudo, que o aprofundamento das pesquisas nos mostrará a existência de outros personagens e eventos importantes que prepararam a história da capela no século XVIII. Ou seja, a gente tem que fazer muito mais estudos ainda para a gente estar podendo mensurar as datas de construção dela, né? Nós estamos praticamente com o quê? 1 hora de live, né? Eu vou continuar mais um pouco aqui e vamos tentar dividir ela em 2 etapas, 2, 3 etapas, né? Eu acho que fica melhor para todo mundo e eu vou estar falando um pouco com vocês. E alguém tem alguma pergunta para fazer? Tem alguma pergunta no Facebook aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, para quem não conhece, está mostrando para vocês uma foto aérea do altar, da capela, né? Algumas fotos aí. Eu não sei se passou algumas imagens aqui de algumas peças que pertencem à capela também. Tá. Sim, vamos dar uma olhada na foto aérea, para quem não conhece, está conhecendo esse importante sítio histórico de Entre Rios de Minas, né? E ato de fé para muitos da Serra Camapuã e aqui até atualmente mesmo que não moram lá, né? Essa capela, a gente vai ver que essa construção ela é bem contemporânea de uma época, né? Nós observamos uma construções semelhantes em Carandaí,
que é uma capela também datada aproximadamente. A igreja mais antiga de Minas Gerais também tem a mesma formação de capela, né? Da estética, né? Então é muito semelhante essa formação, todas com cemitério em volta, né? E mais à frente a gente vai poder estar citando outros elementos importantes também, né? Sobre a história da Capela dos Olhos d'Água. E gostaria de falar para vocês que essa primeira parte de antemão, essa primeira parte do dia da restauração, ela está sendo feita através de recursos do FUNPAC, né? Do edital 02/2021, que contempla a reestruturação do retábulo mor, que estava em perigo de queda iminente, e a paróquia, por premiação, apresentou um projeto, esse projeto foi contemplado, né, com R$50 mil, sendo que a paróquia entrou com a contrapartida de R$8.600, mas está fazendo esse ato de educação patrimonial. Aí nessa foto a gente consegue observar, se eu conseguisse dar um zoom, para a gente chegar próximo, para a gente ver o estado que encontrava o altar já estava escorado, né? E aí vocês vão observar que o altar estava escorado e estava sofrendo alguns ataques de cupim já, passou por furtos na década de 80, então passou por um processo bem doloroso, né? Eu costumo dizer que o que manteve a igreja ela ainda viva por até hoje foram a própria questão mesmo do cemitério, né? Porque as pessoas que morriam dali eram enterradas ali, eles enterravam seus entes ali, né? A Cecília está a fim de ver as fotos, que legal, Cecília. Luciano, gostaria de saber se tem alguma informação sobre fontes de água ao redor. Pois é, Luciano, muito bom. Existem fontes no próprio pé ali da fazenda ali, existe um olho d'água ali, por isso é chamado Capela dos Olhos d'Água, né? É por isso mesmo, Luciano, boa pergunta. Aí dá para vocês observarem um pouco melhor as escoras que foram feitas na parte de cima do retábulo, eu não sei se dá para ver com o mouse, aí, na parte de cima do retábulo, dá para a gente ver. Quando eu falo retábulo, é o altar mor, porque na verdade altar é a mesa onde acontece a cerimônia. Retábulo é essa parte de trás, onde é o que dizem que é o altar, né? Então, essa parte toda aí desse arco, a gente percebe que ele tá danificado, né? Agora não se encontra mais danificado, né? Ele está danificado. Nessa foto a gente vai perceber embaixo também que tem duas peças que foram furtadas, que são as colunas. Então ele passou por um processo bem sofrido ao longo desse período, né? E algumas outras peças depois, graças a Deus, eu não sei falar bem a data, mas há cerca de 10 anos elas foram guardadas na paróquia. Ainda bem que foram guardadas na paróquia, porque se elas não tivessem sido guardadas, elas talvez hoje não existiriam mais, né? A gente consegue ter isso, né, com a gente. Então, graças a Deus, nós temos essa possibilidade de estar com elas aí, que futuramente vão ser todas restauradas, se Deus quiser, né? Então aí a gente consegue perceber esses fatos aí. E gostaria de, agora dando continuidade, vou ser um pouco mais breve, a gente vai tentar dividir em duas etapas, né, esse processo. Então a gente faria uma outra parte amanhã. Vou falar só mais um pouquinho aqui, para a gente poder estar fechando e dar uma continuidade
no próximo dia, que nós vamos marcar já, né? A Capela de Nossa Senhora da Lapa como espaço de trânsito e sociabilidade, né? Então a Capela de Nossa Senhora da Lapa ela teve grande relevância, né, na questão da sociabilidade, do trânsito entre as pessoas, porque se não houvesse essa capela, com certeza não teria como estabelecer a forma social e de construção de todos os sítios que estavam em volta, de todas as pessoas que estavam por perto, de todos os tropeiros que passavam por ali e que precisavam de uma assistência espiritual, né? Então, a gente vê que tudo era muito próximo, porque como a pessoa ela passaria por ali, ela viveria por ali sem assistência espiritual, né? Não tinha como. Então, essa manutenção que Manuel Coutinho tinha de um pároco, de um padre naquela região, para poder estar fazendo esses trabalhos, era muito importante, né? Apesar de ter sido construída na estrada da Serra Camapuã, próximo ao rancho de Tropa, a capela não aparece nas rotas, nos roteiros que descreviam os caminhos existentes na comarca do Rio das Mortes, no século XVIII. Isso tudo por quê? Porque, como disse, foi feito no caminho do Estrada Novo. No entanto, a partir do início do século XIX, a Capela Olhos d'Água passou a ser citada por diversos viajantes europeus que iam de São João del Rei rumo Ouro Preto. Inclusive, nós vamos perceber nesse processo todo que havia até estrangeiros que passavam por lá e visitavam a capela e se deslumbravam com o cenário em volta e até mesmo a beleza interna dela, que é uma coisa citada. Tem uma história que nós vamos ver mais à frente da gameleira da Figueira Brava, que foi construir, eles plantaram essa Figueira Brava para poder fazer a construção dos altares, mas ela depois veio a crescer e um estrangeiro cita que era uma árvore frondosa que ele nunca tinha visto na vida dele algo do tamanho. Então é uma coisa muito interessante, é algo muito legal, né, que nós vamos estar falando. Ao lado da capela, é o que eu disse, ao lado da capela, uma estrondosa árvore chamava a atenção de todos. Aí são as lendas que não são lendas, são verdades, né, porque existiu realmente essa árvore. Ao lado da capela, uma estrondosa árvore chamava a atenção de todos. E a começar do inglês John Locke, que esteve no Brasil entre 1808 e 1818. Segundo este naturalista, em Olhos d'Água, a aldeia que contava com uma igrejinha sobre uma elevação, achava-se um gameleiro ou figueira brava, muito maior do que o de Pampulha, já descrito. Desconfio, porém, que não se trata de uma árvore única e que se formou não há dúvidas de que constituiu grandes maravilhas da natureza. Ou seja, ela se formou não há dúvidas que constituiu de uma das grandes maravilhas da natureza. Essa árvore era de fato um monumento natural que se destacava na paisagem local. No final da década de 1820, relatou Wasson que, por volta do meio-dia, chegavam a um lugar que tinha curioso nome de Olhos d'Água, em português. Essa palavra significava fonte ou nascente, é o que o Luciano perguntou. Então, ali em volta, por ter várias fontes nascentes, eles encontraram, né, eles denominaram a fazenda Olhos d'Água, né? E a capela veio por esse apelido, devido à fazenda, que foi quem deu proveniência à construção da capela, né? Então, existia uma igreja bonita e do outro uma majestosa figueira que havia escapado à devastação geral feita pelos lenhadores. Naquela época eles começaram a cortar árvores para desbravar caminhos e fazer suas plantações e criar seus gados e fazer suas próprias construções, cercar suas terras, né? E essa é levada com um nobre ornamento no alto do morro desnudo. Então,
ela já era visionada, essa árvore, a capela, todos já haviam visto isso. Esse relato é precioso, pois nos possibilita vislumbrar, né, com muita certeza o conjunto paisagístico de um lugar da capela. Então a gente já imagina como que era a capela naquela época, no século XVIII. As árvores, uma estrondosa árvore do seu lado, para quem está de frente do seu lado esquerdo, né, onde que a árvore era formada. Essa composição paisagística pode ser acrescida de mais detalhes ao lermos outro relato. O inglês Fox Burbury, por exemplo, diz que nunca viu uma árvore com um tronco tão grosso ou de tão grande extensão de galhos, se bem que sua altura não fosse digna de nota, ou seja, ela não era tão grande, mas ela era muito larga, né? E até mesmo algumas pessoas da Serra Camapuã relataram para nós que antigamente eles entravam mais que uma, duas, três pessoas para poder estar trocando de roupa, né? E estar esperando o horário do casamento, eles se vestiam lá. E colocavam um lençol. Ouvi relatos já na página da capela, que é Capela Olhos d'Água, a página no Instagram. Quem não conhece pode estar lá conhecendo um pouquinho da história, né? Lá tem foto na página da capela, se eu não estou enganado, tem foto da coisa. Tem como pôr internet? Aí que eu vou tentar ver se eu passo a foto. Tem foto dessa árvore que é citada por várias pessoas. Então é uma árvore muito bonita. Eu vi relatos falando sobre ela. Só um segundo, gente. Ao vivo é assim mesmo. Então, esses relatos mostram. Vou tentar colocar uma foto da árvore para vocês verem o tamanho que ela era, né? Era muito grande. Por sua vez, Richard Burton faz uma descrição não só da paisagem local, como também de alguns aspectos da cultura cotidiana que vê no povoado dos Olhos d'Água no final da década de 1860. Esse viajante relatou que, ao chegar no local, descansou em um rancho onde as mulheres estavam fiando uma velha roca de algodão, que crescia diante de suas portas, em um passatempo generalizado em Minas Gerais. Então, naquela época, era algo comum as mulheres estarem fiando nas rocas o algodão, né? Era algo já generalizado nas minas, fazer esse ato, né? E depois, né, eles foram se refazendo, quer dizer, eles foram se alimentando, eles foram se refazendo as energias com laranjas e bananas no local, né, que foram oferecidas por um fazendeiro da propriedade de Padre Francisco Ferreira da Fonseca. Então a propriedade ali já passa a ser do Padre Francisco Ferreira da Fonseca. Era uma vivenda encantadora, encoberta pelos morros e embelezada pelos salgueiros, palmeiras e araucárias. Olha que cenário bonito, né? Imagina aquele local todo coberto, né, com salgueiros, palmeiras e araucárias, né? Bem respectivo desses quadros antigos, né? Século XVIII, era um lugar fantástico, né? Achei esse relato sobre a troca de roupas no máximo. Que legal, Beatriz. A Beatriz ela curte muito caminhar por essas matas aí. Ela é moradora ali perto ali do Castro ali, né? Então ela está muito ligada à questão da fazenda, de tudo isso aí. Obrigado, Beatriz, por estar com a gente até agora. Além da fazenda, uma bela descrição da pirâmide verde, o relato de Bourbon nos permite identificar outro elemento que compunha a paisagem da capela, da fazenda. Achou? Aí, gente, vocês vão dar uma olhadinha na árvore aí agora, a técnica aqui. Parabéns. Muito obrigado, Lucas, por estar disponibilizando aí com a gente aí. Para quem não sabe, vou deixar o endereço dele aí, Lucas. Depois a gente passa isso aí. O cara tá dando uma força enorme aí pra gente. Voltando, né?
Além de fazer uma bela descrição da pirâmide verde, o relato de Bourdon nos permite identificar outro elemento que compunha a paisagem da capela e a fazenda de Olhos d'Água. A propriedade do padre Francisco da Fonseca, conhecida popularmente como Fazenda Olhos d'Água ou Fazenda da Capela. A sede dessa propriedade encontrava-se a poucos quilômetros do templo. Seu proprietário na época era Padre Francisco Ferreira da Fonseca. Tornou-se uma liderança política e religiosa bastante reconhecida na região. Ele herdou essa fazenda de seu pai, o Alferes Damasio Ferreira da Fonseca, que era um dos maiores senhores de terras e escravos de Olhos d'Água na década de 1830. Ao que tudo indica, Damasio era fazendeiro que mantinha a capela nessa época, pois, segundo o relato do Frei da Santíssima Trindade, em 1825, a chave do templo ficava em uma fazenda e o fazendeiro era obrigado ao ajuizamento. Nessa época, o capelão responsável era o irmão do Alferes Damasio, o padre Gonçalo Ferreira da Fonseca, que assumiu o posto de patrono da capela quando Alferes faleceu em 1833. Além disso, Padre Gonçalo passou a ser o tutor dos filhos de Damasio, ou seja, o padre ele passou a cuidar dos filhos, né, do Damasio. Aí as imagens da estrondosa figueira, é uma árvore muito larga mesmo, gente. Olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas e uma fenda no meio dela. Acredita, como eu disse, eles acreditam que essa árvore ela foi plantada ali para servir como estaca. Na verdade, ela servia como estaca para poder ser feitos os altares, o altar-mor e os altares colaterais, né? Isso, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Então, quando eles fizeram o estacamento para a construção dos altares, que vieram depois, que são do estilo rococó, eles vieram depois. É um período mais leve, né, de tudo isso. Eles plantaram ela veio a crescer e se transformou nesse monumento que até os próprios estrangeiros citaram, como a gente disse, né? Nessa época, o capelão responsável era o irmão do Alferes, como a gente disse, e ele cuidou dos filhos. E como ele se tornou o cuidador do local, ele era o responsável por tudo na capela e se transformou numa grande referência política e regional de Camapuã. Então, o que acontece? Quando a gente fala Camapuã, a gente pensa assim, não tinha tantas casas próximas. Vamos revisar tudo que a gente disse. Não existiam tantas casas próximas, não tinha, mas já haviam 68 sítios e fazendas distribuídas, no qual a capela dava provisão religiosa. A capela era ponto de passagem, parada e admiração daquela época. As pessoas iam lá rezar, elas iam lá fazer seus batizados, seus casamentos, né? Elas enterravam seus entes queridos ali. Então, isso há séculos perpetua até hoje, né? Então, toda essa referência e a magnitude mesmo que a gente vê da sua talha, uma talha tão linda, tão perfeita, né? Embora tenha passado por várias situações de roubos, né? Repinturas, ela se encontra-se repintada, a gente percebe que é um patrimônio gigantesco, né? É uma coisa maravilhosa quando a gente fala sobre a Capela dos Olhos d'Água, né? Francisco Ferreira da Fonseca, ele, como a gente disse, era o provisor, né? O dono da capela, da fazenda, e ao mesmo tempo era o detentor da capela e da fazenda, e passou a tomar conta de tudo. A influência política e religiosa de Gonçalo Ferreira posteriormente de seu sobrinho, depois passa posteriormente de seu sobrinho Francisco Ferreira da Fonseca, está em parte ligada à atuação que esses párocos tiveram como assistência religiosa do templo de Olhos d'Água. Essa ligação entre a figura de padres, chefes locais e manutenção da capela foi tão marcante no passado que boa parte dos antigos moradores locais ainda estabelece uma relação direta entre a construção da capela,
a fazenda dos Olhos d'Água que pertenceu a Damancio da Fonseca. Então quer dizer que existiam duas fazendas dos Olhos d'Água, né? Uma que é a fazenda da fundição, que existe uma fundição lá, olha que legal, existiam duas fazendas dos Olhos d'Água, denominada como Olhos d'Água. Essa fazenda que eu falo, fazenda da fundição, que é a fazenda mais próxima, que não chega a 1 quilômetro, que é a fazenda mais próxima à capela, que é abaixo do morro. Você de frente da capela, você encosta na porta da capela, você olha para frente, tem uma descida que leva até essa fazenda. Você atravessa a ponte e chega nessa fazenda, que posteriormente o dono veio a botar fogo na fazenda, e a fazenda queimou, e ali muita coisa se perdeu, que é um importante sítio histórico, porque é uma fazenda de fundição de moeda. Então a gente imagina que a história do Brasil passa por ali, mas a história da Inconfidência também, né? Que nesse período era o período do Quinto, então tem muita coisa que a gente não tem estudos suficientes para poder estar dizendo que ali foi um braço da Inconfidência Mineira, já que ela girou boa parte de Minas Gerais e até Rio de Janeiro, né? Então a gente consegue ter essa estrada real como um real berço da Inconfidência também, né? Em Minas Gerais, a gente está entre São João del Rei, Ouro Preto, nesse caminho, um caminho novo, construído. Então, há toda essa história de conspiração também em volta. Bom, mas isso são rumores, né, que nós temos que estar olhando e aprofundando os estudos mais para frente. Para verificar a consistência dessas hipóteses, é preciso dizer que existiu ali mais uma fazenda dominada dos Olhos d'Água, foi o que eu disse. Segundo o seu José Antônio da Costa, essas fazendas eram assim dominadas porque, de fato, possuíam olhos d'água. Luciano, como eu disse, de nossas postagens, ter ido lá, muito obrigado mesmo. Como você disse, Bia, realmente monumental. Olha que legal, existiam duas fazendas dos Olhos d'Água. Creio eu que uma das outras fazendas era descendo, passando ali como quem vai para o povoado de Camapuã, não na serra. Ela era por aqueles lados de lá, né? Para verificar se ali existiu mais de uma fazenda dominada dos Olhos d'Água, segundo o Sr. José Antônio da Costa, essas fazendas eram assim denominadas pelo fato de possuírem olhos d'água, ou melhor, minas de água, nas quais escoava pelo subsolo. Para esse depoente, uma das fazendas que estaria bem próxima da capela, a outras imediações locais, que hoje é conhecido como Rua do Fogo. Então já tem um outro local que eles já dizem que é a Rua do Fogo. A gente tem no nosso caderno de estudo, depois a gente vai estar disponibilizando, né? Nós temos algumas referências das cartas das Seis Marias que mostram justamente esses fatos, né? E por esses mapas vemos que a Capela dos Olhos d'Água é uma delineada em marcação azul, né? Aqui no caso não dá para a gente estar mostrando, mas obviamente que para esclarecer o modo definitivo essa confusão será necessária realizar uma pesquisa mais profunda. Como eu disse, toda essa confusão das datas e tudo mais, é necessário ter uma pesquisa mais profunda sobre tudo, até mesmo com relação às datas, né? Essa questão de data é algo que realmente deixa a gente bem confuso, né? No século XIX, a manutenção da capela passou a ser responsabilidade da família Ferreira da Fonseca, que morava na fazenda Olhos d'Água, como sede próxima ao templo. Segundo relatos orais, essa última fazenda foi, no século XX, adquirida por um senhor chamado Aureliano e, posteriormente, foi vendida a um terceiro fazendeiro, abandonada por este último proprietário. A antiga sede da fazenda acabou sendo consumida pelo fogo, restando hoje apenas seus vestígios arqueológicos. É o que eu disse, depois ela foi abandonada e consumida pelo fogo. E nisso tudo tem outros fatos, outras lendas que eu não tenho condições de estar relatando, mas que são
lendas populares ali que a gente, posteriormente, com mais estudos, vamos estar falando sobre. A partir de todas essas referências, podemos fazer as seguintes assertivas. O lugar da capela foi um ponto de trânsito que se consolidou no século XIX como principal caminho que ligava a região de Vila de São João do Rei à Vila Rica. Então, esse caminho novo existia, foi muito importante durante esse período, né? Como eu disse, né, a gente não tem estudos profundos, mas pode-se dizer que toda essa conspiração do Quinto, tudo isso que aconteceu em volta, naquele período de inconfidência, tudo foi por mais ou menos nesse período, já que existia a fazenda da fundição, que foi realmente a fazenda que originou a Capela Olhos d'Água, tendo como na informação passada que nós tivemos no início dessa educação patrimonial, dizendo que a primeira parte que foi construída foi sua sacristia, como forma de construção do seu templo. Assim também como, só um vídeo muito interessante agora, falando sobre a matriz de São João do Rei, que a primeira capela também ela foi construída como um forte, e que ela foi atacada, porque esse forte, eles atacaram o forte, porque era o forte onde que os inimigos, dizendo assim, se esconderam. Então, o meio deles poderem estar tirando os inimigos do lugar era queimando todos os esconderijos desses inimigos. E tudo é muito ligado, próximo a essas datas de construção de uma com outra, né? Então, acredito que está tudo muito interligado, mas era necessário mais estudos. Mais para frente a gente consegue. O lugar da capela foi um ponto de trânsito que se consolidou no século XIX como principal caminho que ligava a região de Vila Rica a São João del Rei. No século XIX, a capela estava inserida em um conjunto paisagístico destacado por todos os viajantes que passavam pelo local. Então, todos os viajantes que passavam pelo local, eles se deslumbravam. Até os gringos relataram isso. A gente tem esses documentos que comprovam isso, né? Então, quem vinha de fora achava exuberante as araucárias, os pinheiros, os coqueiros e, principalmente, essa figueira brava, a gameleira, que era... quando eu vi, eu juro que eu falei que era lenda, mas quando eu vi as imagens, aquela largura do tronco que nós podemos ver, foi assim, de cair o queixo, né, de deslumbrar. Esse conjunto era formado basicamente por um morro, encimado por um rancho, uma árvore majestosa e pela capela de Nossa Senhora da Lapa dos Olhos d'Água. Nossa Senhora da Lapa dos Olhos d'Água. É Nossa Senhora da Lapa. Olhos d'Água já é o apelido, né? O orágua é Nossa Senhora da Lapa. O orágua é o patrono. A fazenda dos Olhos d'Água, que pertenceu ao padre Francisco Ferreira da Fonseca, tornou-se uma referência para a manutenção da capela no século XIX, o que abrigou o espaço para que seus proprietários se protegessem como liderança política e religiosa local. Ao longo do século XX, o conjunto paisagístico da capela e dos Olhos d'Água foi desfigurado com a destruição do rancho e da árvore no seu entorno. Além disso, o templo perdeu sua funcionalidade com um espaço de trânsito, enquanto novas estradas foram abertas na região. Então, a partir do momento que foi começando a abrir novas estradas na região, né, ao longo do século XX, né, com o comércio, o asfalto e outros caminhos que eram necessários fazer para o desenvolvimento, né, o progresso acontecer, as estradas perdendo a funcionalidade e assim menos pessoas começaram a passar. E como a formação deste povoado era mais formado pelos sítios, como nós citamos, 68 sítios, né, cerca de 68 sítios e fazendas, que distribuíam mais ou menos, praticamente o mesmo número de pessoas, almas, que nas outras cidades em volta, que era Candaí, Prados, Alagoa Dourada, né? Então, tinha essa referência. Então, isso dificultou um pouco o crescimento. E nós percebemos que, diferente por outros caminhos, Entre Rios se deslanchou quando o povoado começou a ser construído em volta da atual matriz, né? Proveniente atual matriz. Então a gente percebe essa amplitude maior, né? Porque como a atual matriz ela já tem um caminho mais próximo dessas novas construções e dessas novas estradas, isso facilitou muito.
A Capela dos Olhos d'Água como espaço de culto. Bom, eu vou deixar essa parte para a próxima etapa. Nós vamos pegar a Capela dos Olhos d'Água como espaço de culto e estaremos falando um pouco mais sobre o processo de restauração da capela. Aí eu vou ter mais imagens, que é mais fácil a gente ter imagens atuais do que as imagens passadas, né, do século XVII, do século XVIII e até mesmo muita coisa do século XIX. Então eu acredito que essa outra parte da Capela dos Olhos d'Água como espaço de culto, a gente pode estar falando depois. Já são 21 horas, já 22 horas, né? Não vou me alongar muito não. Desde já agradeço a todos que participaram com a gente dessa live e espero que possam estar conosco na próxima live. A gente vai marcar para o final da obra. Assim que a gente deve entregar o projeto da obra executada até dia 30, né? O projeto, até dia 30. Então, até dia 30 de novembro, a gente entrega todo o projeto executado. E a gente faz o término dessa live. Agradeço a todos pela paciência, por estarem com a gente até aí, depois de todo o processo que aconteceu com a internet, mas muito obrigado, Deus abençoe a todos, né? Bons sonhos, bom descanso e até a próxima. Edmar Fonseca, eu sou morador da... Pode falar, Edmar. Vamos fazer o seguinte, alguém tem alguma pergunta? Vamos fazer uns 15 minutos para a gente trocar uma ideia aí? Vamos conversar um pouquinho. Obrigado, Natália França, obrigado, Tauan, presente com a gente, obrigado, meu amigo. Ó, Edmar Fonseca, eu sou morador da comunidade dos Olhos d'Água, com muito orgulho, belas histórias, parabéns, uma comunidade linda, Edmar. Ó, vocês estão de parabéns, viu? Vocês conseguiram perpetuar essa história até hoje e não deixem de fazer também essa educação patrimonial. Como eu disse no início, educação patrimonial não é só a parte escrita, isso que nós estamos fazendo aqui. É importante vocês estarem falando para os seus filhos, vocês estarem participando, estarem lá, né, quando tiverem as atividades religiosas, estarem lá conhecendo, participando e assim por diante, né? Estarem fazendo parte dessa comunidade, uma comum unidade, que vai poder estar fortalecendo a história de vocês, né? E digo que é um prazer enorme, é uma honra muito grande eu estar entrando um pouquinho nessa história agora, podendo executar esse trabalho. Não só eu, né, como todos que eu falei, as pessoas que trabalham comigo, né, o Alexandre, o Washington, né, o Márcio, né, hoje o Lucas aqui também com a gente presente, né. Agradeço muito ao Padre Deu, à paróquia, todo o CODEC, que eu tive o prazer de conhecer, aos amigos da cultura que estão presentes aí com a gente. O CODEC esteve lá, viu a obra, né? Então acho que a gente podia estar dividindo isso aí em mais etapas e vamos conversar da próxima vez. No dia 30 de novembro, a gente deixa marcado essa live. Pode ser? Se alguém tiver alguma pergunta aí no Facebook, não estou tendo como ter acesso. Tá tranquilo? Tem pergunta aí? Obrigado, viu, gente? Ô, Luciano, parabéns você também, cara. Vejo aí o Luciano sempre pedalando, sempre tá lá perto lá. Luciano ele é um amante da história, né? Ele é um amante de Entre Rios aí. É um cara que valoriza muito a história. Eu costumo dizer que um povo que não valoriza sua história, ele não só vai saber valorizar nada. Então, as pessoas hoje podendo reconhecer esse patrimônio maior que eles têm, né? Posso falar que é o mais antigo patrimônio que eles têm erguido, né? Em funcionamento hoje, né? Graças à paróquia, agora eles estão voltando a ter esse funcionamento mais ativo, né? Parabéns para todo mundo, obrigado Daniel, obrigado a Daniele também, filha do Daniel, que está com a gente aí, sempre ajudando a compartilhar.
Cecília Martins Pereira, o seu trabalho está sendo muito bom, muito obrigado. Isso motiva a gente, além do Rostal, a trazer tanta informação para a população. Nós, eu digo que, eu não sei o que dizer, na verdade eu nem sei o que dizer. Eu fico até emocionado, viu, gente? Eu agradeço muito por todos, né, por todos vocês. Muito obrigado mesmo. Se alguém tiver alguma pergunta que eu possa estar falando, né? E nessa próxima etapa, como eu disse, a gente vai falar sobre a questão dos dias mais atuais, né? Da formação da capela com o seu espaço religioso, na capela os Olhos d'Água com espaço de culto religioso. Então a gente vai estar falando um pouco sobre isso e citando os trabalhos que foram feitos, tipo, prestando conta para vocês de tudo que está sendo feito, né? Porque nós temos que ser transparentes e mostrar para essa população tão linda, né? O Sérgio fez uma pergunta, eu não vi, Cecília. Sérgio, eu não estou vendo. Tem como mandar para mim, Cecília? Com a pergunta do Sérgio, eu estou procurando aqui, não estou encontrando. Ó, qualquer dúvida, tem a página no Instagram, pode estar falando com a gente lá, a gente vai estar respondendo também. Eu costumo abrir algumas caixinhas de pergunta e eu vou ver se eu monto uma essa noite aí e amanhã a gente está conversando sobre isso, tá bom? Não quero me estender muito não, deixar essa parte, a Capela dos Olhos d'Água como espaço de culto e religioso e uma prestação de contas sobre tudo que foi feito pela empresa Liz Vieira e nesse processo de restauro, né, em parceria do CODEC, paróquia, né, para a gente estar podendo executar isso aí. E lembrando vocês que a gente vai estar montando uma campanha de arrecadação, vou estar colocando essa informação com o Pix já no Instagram da capela, no Instagram da empresa e repassando também, a paróquia também vai estar fazendo essa divulgação, tá certo? Deve estar acontecendo nos outros eventos também, de esporte, né? Eu estou criando também um evento com os artistas da cidade que fizeram alguns desenhos, né? O Tauan é um que fez umas pinturas bem bonitas de lá, o João também, bem bacana, tem um quadro lindo dele. E eu vou estar fazendo um evento de poesia, pintura sobre a Capela Olhos d'Água. Sérgio Gonçalves da Alba, muito bacana o seu trabalho, parabéns. Onde consigo encontrar alguns relatos históricos a respeito da Capela de Entre Rios? Ô Sérgio, você vai encontrar alguns relatos históricos no dossiê da capela, mas a gente vai estar disponibilizando o caderno técnico que a gente fez, com essas informações também, em PDF, né? O que o senhor acha? O senhor acha uma boa? Está disponibilizando? A gente disponibiliza essas informações, porque eu acho que elas têm que ser abertas para vocês, né? Afinal de contas, elas fazem parte da história de vocês, né? A gente vai estar disponibilizando isso, abrindo para todo mundo ficar vendo. A gente vai estar fazendo no dia 30, eu vou estar já fazendo essa prestação de contas geral sobre o que aconteceu na capela, das formas do trabalho executado, como é que foi feito, e espero contar com vocês. Lembrando que ainda tem muita coisa para ser feita, não sei, aqui tem algumas peças que estão aqui, que não faziam parte do projeto, que o projeto inicial era a gente deixar o altar, né, em pé. Imagina um doente, ele poderia cair e morrer. Então, o que a gente conseguiu fazer foi manter ele em pé. Agora falta partes estéticas e outras questões que existem lá, que são as imagens. É muita coisa para ser feita, né? E
eu espero poder contar com a colaboração de vocês, né? E como eu disse, a gente vai estar falando isso nas nossas redes sociais, no caso na rede social que será de vocês, que é a página da Capela, Capela Olhos d'Água, no Instagram, @Capela Olhos d'Água, na página @lis.vieiras, na página, qual que é da paróquia? Instagram. No Instagram, Paróquia NS Brotas. E no Facebook, Paróquia Nossa Senhora das Paróquia NS Brotas. Então nós vamos estar divulgando todas as informações lá. É só acompanhar, vai lá, aproveita, dá um like lá na página. É isso aí. Obrigadão. O servidor caiu. O senhor está funcionando? Aqui eu estou sem imagem aqui, mas não sei como é que estão vocês. Gente, uma boa noite, fica com Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado.